Oi, gente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Abordaria, um podcast que a gente discute vários assuntos relacionados ao mundo da arte. Eu sou a Carolina Erzenhuti, sou idealizadora da Aborda, e se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, ficar por dentro de todos os projetos e conteúdos que desenvolvemos, siga a gente nas nossas redes sociais. Nesse episódio, muito mais do que especial, a gente está recebendo o Felipe Grimaldi. Aê! Artista que a gente representa desde o final do ano passado, para a gente explorar um tema aí que está super popular, porque Felipe tornou ele muito popular, que é o letrismo e a arte popular. E juntos a gente vai analisar, né, desde a origem, né, e a evolução do letrismo, passando pela adaptação dele no Brasil, né, as influências culturais que moldaram essa forma de expressão artística. Além disso, né, a gente vai discutir a relação entre a manualidade, a tecnologia e a interação entre a arte popular e o mercado. E antes de começar, eu vou fazer uma breve descrição minha, uma audiodescrição, e depois eu vou convidar o Felipe para se audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo encaracolado, louro. Eu uso um óculos, né, de tartaruga, redondinho. Eu gravo aqui da minha casa, em São Paulo, e atrás de mim tem uns quadros, enfim, mas eu uso uma camiseta preta. Felipe, eu vou pedir para você se descrever para a gente começar. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Grimaldi, sou artista visual e letrista. Sou um homem branco, de barba, cabelo castanho, tô de boné branco, moletom branco, no conforto da minha casa também, com alguns quadros atrás. Moro em São Paulo e tamo aí. Hoje vai ser um dia muito legal. Márcia, eu vou ler aqui rapidamente, né, a mini bio do Felipe, que na verdade, né, acho que é sempre difícil, né, poder falar de uma mini bio para um currículo tão extenso, né? Felipe Grimaldi é letrista e designer, atua no mercado de design gráfico desde 2006 e nos últimos anos vem focando no estudo de técnicas manuais, caligrafia, lettering e pintura de letra, migrando parte do seu trabalho para o desenvolvimento de letras e pintura decorativa comercial. Sua pesquisa artística é focada no letrismo vernacular sul-americano, possuindo um vasto repertório acerca de símbolos e caligrafias populares. O artista utiliza-o para composição em suas obras de palavras e frases espirituosas, em sua maioria em português ou em espanhol, de modo a intensificar a valorização de uma cultura tipicamente brasileira, latina e popular. Em 2014, criou uma didática introdutória de caligrafia, letra e pintura de letra, montou turmas em mais de 15 unidades do SESC e outros cursos privados espalhados pelo Brasil. Eu vou complementar essa bio que não está escrito isso, mas Felipe aí é responsável por essa frase que, se você não conhece, né, acho que você estava vivendo em Marte nos últimos meses e no último ano, que é o maravilhoso Chora Photoshop, né? Eu me lembro, Felipe, quando eu fui falar para alguém, né, que a gente tinha começado a trabalhar com você, eu falava, ele é aquele, o Casimiro dos reacts de arte. Ai, é muito bom. Então, assim, Felipe, primeiro, muito obrigada, né, por topar. Eu sei que você sempre é um mega incentivador da nossa comunicação. Obrigada a Mari, que está aqui, que vocês não vão ouvir, mas é quem monta esse roteiro, essa pesquisa aí para a gente gravar os podcasts. E eu queria, Felipe, começar te perguntando, né, aquela maravilhosa piada do mineiro, né, do que eu vim para onde eu vou, que você contasse, né, como é que, da onde você sai, né, e como é que surge o seu interesse pelas letras, assim, né, fazendo uma breve, eu sei que não pode dar para ser tão breve assim, mas como é que você começa e como é que você chega até esse ponto que você está hoje? Boa, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Cara, minha vida começou artisticamente quando eu decidi fazer uma faculdade de design gráfico. Então, eu segui um caminho que era diferente da escola. Isso foi em 2002. Eu entrei numa escola de desenho industrial e descobri o design gráfico lá dentro. Na parte do estudo do design gráfico, eu já me envolvia com tipografia. Então, eu fui mais ou menos uns 12 anos designer gráfico de grandes projetos, né? Comecei com pequenos projetos e fui melhorando, me tornei o cara das tipografias.
E em determinado momento, depois de quase 12 anos de mercado, eu resolvi ir para lados mais manuais, por conta de todo o estresse, dessa coisa de agência, tal. Sou nascido em São Paulo, cresci no meio disso. Resolvi ir para a parte da manualidade, para a parte do ateliê e comecei a me dedicar à caligrafia e à pintura de letra. Nesse processo aí do estudo da caligrafia, né, cara, das letras manuais, eu encontrei letristas no meio do caminho, que eram pessoas que detinham um saber popular de pintar letras, de pincel, né? Me apaixonei por aquilo, via que todos os países tinham uma certa tradição na pintura de letra, e eu comecei a pensar em resgatar isso no Brasil, já que um país tão extenso, aquilo foi diminuindo cada vez mais o número de letristas por conta da globalização e das máquinas, e eu encabecei isso, né? Comecei a fazer aulas, fui junto com o SESC, comecei a resgatar a profissão de letrista, me apaixonei pelas letras e comecei a viajar, procurar mestres e pessoas que podiam me ensinar mais. Né? E depois de um tempo, eu me tornei mestre dessas pessoas, me tornei um mestre letrista e ensinar, né? Não só pelo SESC, mas em outras plataformas também, pessoas a aprender o ofício de letrista, né? Então, vou sair lá da faculdade quase 15 anos atrás, né? Desculpa, quase 20 anos atrás da faculdade. Era o design gráfico no Brasil naquela época era uma coisa muito de identidade visual, logotipo e tal. Então, eu me especializei nisso, me especializei na parte de letra e aí um dia eu resolvi sair do computador, né? Chora Photoshop e resolvi ir para os papéis e aí nesse meio de caminho também me tornei um artista visual, porque comecei uma pesquisa bem sólida, histórica, tal, e em algum momento alguém falou, você é artista, né? Começa a produzir obras, tal. E eu me vi como artista nesse momento. E aí, hoje em dia eu sou um artista visual letrista, né? Faço muitos trabalhos comerciais, não só com a equipe, com a Ateliê Sem Logo, mas também com uma borda. Tem um perfil mais comercial, assim, de trabalho, o que acaba se adequando, assim, a marcas e ao trabalho do dia a dia, né? Eu acho que ter nascido em São Paulo me fez um pouco ser essa pessoa preparada, assim, sabe, para sempre receber trabalho, saber resolver e tal. Então, depois de quase 20 anos, estou aqui expert no assunto. Massa. E Felipe, eu acho que assim, né, tem uma coisa que você fala o tempo todo assim nas redes, o tempo inteiro você vai contando assim um pouco dessa arte vernacular, né? E que é muito louco porque para você é aquela, né, é uma nomenclatura que é muito comum e que você conhece, e eu tenho dúvidas se as pessoas realmente sabem o que que é essa arte vernacular, assim. Eu queria que você contasse, assim, um pouco o que que é, o que significa esse letrismo e essa arte vernacular, assim, como é que surge esse movimento, né? Enfim, e quais são esses contextos históricos, né, que dão origem a essa arte, de que maneira que essa mudança vai ocorrendo, como é que isso também se adequa ao Brasil, né? Enfim, acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas se você pudesse quase fazer aqui esse vocábulo, essa enciclopédia, sabe? Tipo, arte vernacular e da onde que sai, né? Tipo, para aqueles que têm a minha idade, né? Fazer aqui a Barça da arte vernacular. Perfeito. Cara, o vernacular, o termo vernacular vem da Academia do Design, né? Vem da Academia do Design. Eles é, descreveram como design vernacular esse inventário popular de estilos, né? Então, o Brasil é um país muito extenso, né? De norte a sul, a gente tem diferentes culturas populares. Então, se você vai ao Rio Grande do Sul, tem toda aquela cultura tradicionalista, do gaúcho e tal. Se você vai ao Rio Grande do Norte, é completamente diferente, embarcações, outras coisas. Então, todo esse inventário popular que vai do boteco, do cartaz do supermercado, do caminhão, da embarcação, da praia, das placas pintadas à mão, isso tudo compõe o que a gente fala de inventário popular. O inventário popular é quando você vê um asterisco, é quando você vê um cartaz do supermercado e isso te comunica como uma estética popular. O design olhou para aquilo e falou assim: isso se chama design vernacular. Design vernacular é quando uma sabedoria popular ela é ensinada de uma pessoa para outra. O que tem muito hoje na boca do povo é uma agência falar assim, pessoal, a gente quer fazer essa campanha vernacular. O que que significa? Acessando a estética popular, né, de classes mais informais, né? O comércio informal, a vendinha, né, o cartaz escrito à mão, aquela placa pintada por uma pessoa amadora, e isso, ao longo dos anos,
foi tornando letristas populares profissionais muito bons. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que fazem design vernacular, estética popular e que pintam muito bem. Não necessariamente eles pintam mal. Às vezes, eles pintam mal de propósito, né? Então, a gente construiu isso através de vários artistas e não é muito velho, né? Acho que tem tipo uns 15 anos que começou a olhar para esse lugar que não era o design do computador, que não era o design liso, aquela coisa, o flat design, não. A galera começou a olhar e falar: olha, legal mesmo é o cardápio feito à mão, legal é o cartaz de supermercado. Só que isso demorou um tempão até chegar os últimos 2 anos, onde as pessoas olharam e falaram: olha só, a linguagem popular é uma linguagem que gera memória afetiva. Então ela gera um conforto em você. Você vê um cartaz de supermercado, um franguinho desenhado, e aquilo te dá um acalanto, assim, e você não sabe o que que é. Na verdade, é uma memória afetiva de você ter sempre visto aquilo, né? Quando você vê uma coisa, por exemplo, inglesa, você não sente isso, porque aquilo não fez parte da sua infância, não faz parte da sua memória. Então, o Brasil começou a perceber nos últimos anos não só isso, mas como a força do artesanato, a força das manualidades, a força dos artesãos brasileiros. A pessoa começou a olhar para isso, né? A arte popular ela é conhecida há muito tempo, as artesanias há muito tempo, mas a grande valorização do processo manual começou nos últimos anos, né? Então, estamos surfando essa onda da valorização da mão e da letra popular, da letra vernacular, né? Você acha, então, também que tem um pouco a ver, é óbvio, né, com esse movimento que a gente vê aí dos últimos, talvez, 10 anos, né, das marcas querendo, de alguma maneira, se aproximar cada vez mais de classes mais populosas, né, digamos assim? Eu acho que é isso, mas ao mesmo tempo, nesses últimos 10, eu falo 5 anos, né? Nesses últimos 5 anos, as marcas tentaram humanizar o conteúdo. Humanizar é botar uma santa pessoa fazendo alguma coisa. Seja ela pintando um muro, seja ela fazendo seu logo, seja ela bordando o uniforme da tua marca. Então, a mão hoje em dia, no processo, ela é mais valiosa do que uma IA, ela é mais valiosa do que uma grande agência digital. Então, né, começaram a se pesar assim os processos e vamos humanizar o processo, vamos, como que a gente humaniza o processo? Botando um humano. Então, as pessoas que faziam coisas à mão começaram a ser valorizadas porque elas são vistas fazendo, né? Então, para uma marca ter uma pessoa bordando uma camisa de time, pintando um muro, isso já é gigante já, porque a gente passou por tantos processos automáticos, tecnológicos, estéticos, que a gente bateu nisso aqui, né? Sim, total, é realmente isso, assim, né? Eu sempre fico me perguntando, né? Essa é sempre uma questão, né? Eu acho que você trouxe um ponto, né? Que é um ponto diferente do que eu costumava pensar, que me trouxe outros pensamentos, né? Porque eu sempre via nesse lugar mais de uma aproximação, obviamente, né? Com isso, com aquilo que te causa memórias, né? De que maneira que a marca se apropria daquilo que ela não tem, obviamente, e que um artista, ou que uma estética, ou que uma determinada manualidade tem, e empresta, né, esse valor para criar essa conexão, digamos assim, com o cliente. E é muito interessante, né? Porque quando você traz esse beabá, né, do que é de fato a arte vernacular, eu nunca tinha escutado você falar dessa maneira, parece que é isso, né? É aquilo que estava ali esperando para ser essa enxurrada, porque é o pontapé que a marca precisava, que ela não estava conseguindo, porque se determinada estética ainda não conversava, essa não tem como, né, não conversar, porque ela está ali diretamente ligada, né, a todas as pessoas, né? É impossível a gente não se conectar como quando vê essa estética. Mas aí eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Que é um pouco isso, assim, pensando que nem está aqui no nosso roteiro, mas me fez refletir, que é assim, né? Quando você fala dessa questão histórica, né, de como é que isso acontece, como é que acontece essa escrita no Brasil, assim, né? Porque a gente vem, né? A gente tem né, uma língua que não é nossa, né? Que substitui as nossas línguas originárias, e ela chega aqui
e aí as escritas elas eram feitas de outra maneira, e como é que não só a língua, mas como, né, a escrita dessa língua se sobrepõe a essas imagens que eram, né, de línguas originárias que foram extinguidas, né, e como é que isso acontece? Eu assim, eu tenho uma série de coisas que eu acho. A gente não tem uma prova disso, porque, enfim, virou história, não tem nem como descobrir, não tem nem como pesquisar. Mas tem uma coisa assim, né? Eu já pesquisei muitas sabedorias populares da América Latina, né? Quando você chega num país pequeno, aquela sabedoria popular, ela é facilmente disseminada, difundida. Então, você chega num Equador, você chega numa Argentina e você tem, por exemplo, uma sabedoria popular, tipo um fileteado portenho ou um filete colombiano, e aquilo é muito difuso, né? Você encontra por todo o espaço. Quando você chega no Brasil, que é um continente, você não consegue fazer com que uma sabedoria popular domine um país desse tamanho. Então, a dominação não chega. Então, a gente entende que a colonização, né, espanhola, ela conseguiu feitos maiores nesse ponto. Então, na arquitetura conseguiu pontos maiores, conseguiu feitos maiores, porque colonizaram espaços menores. Quando chegou aqui, português, o Ayrton Krenak diz, o português chegou no litoral brasileiro podre, fudido, doente, e os indígenas foram lá e acolheram eles. Então, cara, se você for pensar isso no tamanho do Brasil inteiro, não tinha como eles chegarem ensinando como que se pinta academicamente. Então, isso não aconteceu. Só que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Então, lá eles têm uma sabedoria popular extremamente complexa, onde se desenvolveu muito a partir da academia. Retratos, ornamentações, coisas que são importadas da Europa, né? Quando você chega no Brasil, além de ter muito mais povoados indígenas, você não consegue adentrar aquele ensino da academia. Então, a letra pintada ela foi aparecer em 1900, né? Em 1920, 1930, quando começou a aparecer os primeiros comércios. Os primeiros comércios eram as ferragens, as casas de material de construção, chaveiro, encanador. Então, as primeiras imagens assim que você vê de placas no Brasil, que a gente tem registro, são coisas do comércio informal, do comércio popular. Então, assim, se você for imaginar, a gente em 1950, 1960, que a gente tinha as imigrações de italianos para São Paulo, a gente tinha aquelas imigrações de alemão, essa galera vem ensinando letra. Quando o Brasil já era uma metrópole, quando São Paulo já era uma metrópole, quando o Brasil já era uma civilização portuguesa, né? Então, o que que acontece? Os letristas que ensinaram seus filhos, que ensinaram as outras pessoas que estão hoje em viva, eu e outras pessoas, ensinaram através de um saber colonizado. Isso por todo o Brasil. Então, se você vai para São Paulo e você vê as primeiras fotos de São Paulo, Martinelli, a construção dos primeiros prédios, você vai ver letras europeias. As letras blocadas, as letras com serifa romana, com coisas assim. E aí, quando você vai para o Nordeste, por exemplo, nesse mesmo período, o que domina lá é a letra popular. Por quê? Porque não tem a globalização do início das marcas, né, cara? Da Control, da Pirelli em São Paulo. Então, não tinha isso. Então, mistura. Então, cada estado teve uma cena diferente da pintura de letra. Quando a gente avança vários anos e vai chegar lá para 1980, 1990, a gente está no auge do letrista da pintura. Por quê? Porque não tem a máquina de impressão, ou seja, o carrinho de pipoca, o carrinho de milho precisa pintar e a Pirelli precisa pintar uma empena em São Paulo na lateral. Não tinha como você imprimir um banner enorme. Então, existiam equipes inteiras de letristas. Pessoas que, tipo, aprenderam através do saber colonizado, né, europeu e americano, e colocaram aquilo para o trabalho, né? E lógico, com a globalização das máquinas de impressão, os letristas foram migrando para computadores. E dos computadores, eles pararam de pintar, né? Aqui em São Paulo ainda teve por cima a Lei Cidade Limpa, o que fez com que as pessoas que estavam imprimindo banners gigantes, plástico e tudo mais, tiveram as suas vidas interrompidas e muitas pessoas, hoje em dia você encontra um letrista, o cara falou, oh, pintei minha vida inteira, tal, mas aí comprei uma máquina e parei de trabalhar, porque veio a Lei Cidade Limpa, tal. Então, cara, tem muitas dessas manualidades que a gente perdeu, né?
E lugares menores, por exemplo, o Pará, né, a sabedoria popular, por ser uma coisa pequena e menor e local, ela se desenvolveu mais forte ali, né? Tipo, a gente vê muito isso no Peru, por exemplo. O Peru, ele conseguiu, por causa da sua extensão, centralizar aquela coisa da cultura popular. Então, o flúor, né, os caminhões e tudo mais. Então, tem isso. E a outra coisa é muito do que a gente vê de pintura de letra, de carroceria de caminhão, de letra, de inventário popular, tem a ver com meios de locomoção. Isso por toda a América Latina. Então, se você vai na Colômbia, você vai ver caminhões pintados. Se você vai ver na Argentina, vai ter ônibus pintados. Se você for na Amazônia, vai ter barcos pintados. Se você vier em São Paulo, vai ter caminhões pintados. Então, cada lugar onde você vai, os meios de locomoção são os que levam muitas vezes a letra popular para os lugares, né? Os estilos. Então, o cara tem o lameiro pintado, o cara tem uma carroceria pintada, uma cabine, um negócio assim. Então, a gente identificou que os meios de locomoção são muito importantes para difusão, né? Para o corte assim de uma letra ir para outra região, né? E com o tempo elas foram se influenciando e a gente tem hoje em dia uma identidade latina, né? E popular, assim. Eles chamam de gráfica popular. Fora do Brasil, se chama gráfica popular, mas gráfica aqui no Brasil é a gráfica onde você imprime as coisas. Então, a gente chama de inventário popular, letra popular, que é a Entendi. nossa gráfica popular. Entendi. Então, né, continuando aqui nossa aula, que está muito boa esse podcast, professor, é assim, a gente pode dizer que essas letras que hoje, por exemplo, eu estava me lembrando do vídeo que a gente, né, que você postou no Instagram, né, e depois a gente pode compartilhar esse link, né, no Spotify, no YouTube também e no site, né, desses dois vídeos. Você vai ensinar ali algumas caligrafias, né, algumas letras. Então, essas letras, a gente pode dizer que elas não nascem aqui no Brasil, né? Elas vêm, digamos, importadas, né, e vão se desenvolvendo e vão se adequando. Isso vai. Porque quando você fala, essa era uma caligrafia italiana, né? O blocado era uma caligrafia que vinha de não sei aonde, né? E quando a gente olha, né, por exemplo, uma estética inglesa, né, a gente consegue reconhecer, né, algumas serifas, né, aquela coisa que puxa ali um Art Nouveau, né? Eu acho que tem ali uma estética, né? A coisa é muito engraçado, né? Porque quando você compartilhou aquele vídeo que traz aquela serifa das letras que se cortam no meio do Peru, elas são também muito Art Nouveau, né? Elas também estão numa estética, né, francesa, né? Então você fica ali tentando. E aí eu fico me perguntando isso, né? Quando você traz esse ponto, né, do Pará, né, realmente aí fica bem claro, né? Porque então, quer dizer, lá era um lugar, né, com menos influências, né? Digamos. Das metrópoles, né? E isso vai se desenvolvendo, imagino que até hoje muito mais do que aqui, né? Mas queria que você, né, pudesse dar uma explicação assim. Não, são dois momentos, né? Assim, existe um momento antes da máquina tipográfica, né? Antes da tipografia, das fontes que a gente conhece, existe um momento em que você só via alfabetos pintados. Então, você tinha alfabetos pintados por letristas, onde as pessoas iam lá e replicavam aquele alfabeto. Você via ele em vários lugares, porque a galera ia lá e copiava uma letra do outro, né? A gente fez um mapeamento com vários alfabetos para exatamente servir de apoio para outros letristas. Então, existiu esse primeiro momento que as pessoas aprenderam a pintar a letra através do alfabeto de outras pessoas, né? E assim, a origem do alfabeto latino, de A a Z, ele é um colonial, né? As pessoas ensinaram. O Brasil foi, entre aspas, alfabetizado com o alfabeto de A a Z por conta de sua colonização, né? Tipo, as línguas indígenas começaram a se comunicar com o alfabeto de A a Z, mais agora para perto da gente, né? Não no início da letra e tudo mais. Então, a gente tem dois momentos: um momento da letra pintada e a gente tem um segundo momento da tipografia. Aí, o que que aconteceu? Depois de algum tempo da tipografia, vamos botar os últimos 50 anos, começaram a aparecer as fontes de computador, que antes usava em impressora tipográfica e agora se usa no computador, onde as pessoas tinham um acesso maior a poder enxergar todas as letras de um alfabeto. Então, vamos botar um exemplo que um ribeirinho, o cara
pegava e via um livro da Speedball. Speedball é quando a Speedball fazia livros que, por exemplo, mostravam de A a Z um alfabeto pintado à mão. Tem uma foto dessa, que é um ribeirinho segurando um livro da Speedball, falando que aquilo ali foram as primeiras letras pintadas por ele. E aquilo ali é 100% europeu, né? O que aconteceu é que em lugares menores, menores é sacanagem, porque a Amazônia é gigante, mas em lugares mais, como se diz, com maior número de letristas, é que você tem o desenvolvimento dessas letras para o lado popular, entendeu? E ele começa a ganhar, por causa de um território, todo um estilo. Então a pessoa começa a puxar a letra mais para cá, começa a puxar o serifa mais para lá, e um copia o outro leva, e quando você vê, depois de 100 anos, depois de, sei lá, de 60 a 100 anos, você tem uma estética que você olha e tudo se parece, né? Então, a gente tem esse mesmo exemplo mais antigo que a gente, os ingleses, né? O Job Carter, que aprendeu com o pai dele. Pô, aquilo ali, tipo assim, eles têm alfabetos pintados de mais de 1.000 anos. 1.000 anos pintados. Então, eles têm alfabetos originais e, a partir daquilo, eles começaram a fazer parques de diversões ingleses, tudo naquele mesmo estilo vitoriano, que é o estilo que a gente importou pra gente. Eu falo pra galera na sala assim. O Brasil tem 500 anos, né? A Europa, a civilização inglesa, tem 2.000, né? Então, assim, os comércios começaram muito antes lá. Os alfabetos, os primeiros alfabetos, são todos alfabetos europeus, né? O que a gente fez depois foi pegar aquilo e destrinchar em regiões do país e cada um começou a colocar meio que o seu estilo, entendeu? Então, você vai no sul, tem as placas entalhadas. Você vai, tipo, os abridores de letra da Amazônia. Aí você vai no Nordeste, tem aquele show do litoral, o litoral inteiro pintado no pincel, né? Você vai, por exemplo, em algumas praias do Norte, você tem as placas de família. Então, todas as casas têm uma placa pintada à mão, entendeu? Tem, tipo, as aparelhagens pintadas, tem as embarcações, tem os caminhões e assim por diante, entendeu? Então, foi... Quando a gente olha, eu falo muito isso em aula, assim, quando a gente olha uma carroceria de caminhão, aquilo ali, ele é o indígena recebendo o ensinamento europeu, colonial e expressando naquilo. Porque a gente começou aqui com pincéis de pena, né, pincéis de pelo de animal, que era feito aqui. As galera faz até hoje, né, pincel, se você vai numa comunidade indígena, eles pintam todos com pena, então isso tudo foi se adaptando, a pintura colonial foi se adaptando a um território não colonizável, entendeu? Tipo assim, conseguiram mais ou menos colonizar o Brasil em termos artísticos, né? Comparado a outros países da América Latina. Massa. E aí, né, para a gente encerrar esse bloco, é, como que a gente é conhecido assim, fora do Brasil? Qual é a letra que a pessoa bate o olho e fala, essa é uma tipografia completamente brasileira, assim? O que é muito identitário? Eu acho que assim, a letra amazônica, ela é uma letra que conseguiu é, não sair do seu território. Então você encontra símbolos populares nela que não foram para outros estados, por exemplo, que são os desenhos de dentro da letra, que é o volume destacado da letra. São coisas que foram criadas na região e ficaram na região. Mas se eu tivesse que, tipo, nomear uma letra, tem um alfabeto popular, que é o alfabeto de pincel, com entrada e saída, esse é um alfabeto que você vê no Brasil inteiro, né? E ele faz parte de placas pintadas de sinalização pelo Brasil inteiro. Caminhão e outras embarcações, né? Então a gente vê muito isso em todos os lugares, assim. Então, o alfabeto popular brasileiro é o que eu nomearia o alfabeto brasileiro, sabe? Feito de pincel. Se você chegar em outra parte da América Latina, vão ter entradas diferentes, vão ter tipos diferentes, né? Pesos diferentes. Você vê, por exemplo, o nosso alfabeto popular brasileiro, no Chile, ele é um alfabeto feito com um pincel maior. Ele é igual, mas com um alfabeto com um pincel maior. O peruano, ele tem um cachito no meio, uma serifa no meio. Então, eu acho que esse é um que seria a nossa cara, assim, né? Que você olharia e falasse, nossa, verdade. Massa.
Vamos trocar aqui o nosso tema. É, você mencionou que a era da digitalização ela podou muitas manualidades que vinham, né, de gerações passadas, e o que nos deixa o dever de reconstruir e resgatar o folclore e as regionalidades do nosso país, visando restabelecer esses signos e símbolos tão importantes para o nosso imaginário. E a gente hoje, né, vive assim uma digitalização absurda, né? Eu acho assim uma coisa do IA numa crescente completamente descontrolada, né, em muitos setores, acho, inclusive, né, no design, no marketing, na arte, né, que é o campo onde a gente atua, e eu acho que o campo onde a maioria das pessoas que nos ouvem, né, também atua, e, ao mesmo tempo, tem uma valorização desses trabalhos manuais, assim. Como é que você enxerga, né, o futuro desses dois mundos, assim, né? De que maneira que a tecnologia ela pode ser aliada, né, ao invés de uma ameaça, né, para essa preservação? E mais assim, e também uma outra pergunta, né? O que você é isso, né? O que você imagina que pode ser feito, né? Quase não o que está sendo feito já, né? O que você enxerga que vai fazer com que a gente. Eu sempre penso, né, que às vezes quando a gente tem uma coisa muito, muito, muito que vai, tem um corte, né, que faz com que a gente recomece tudo de novo, né? Eu me lembro, né, que eu que venho da moda, assim, eu me lembro que quando eu vi a entrada do fast fashion na moda no início dos anos 2000, ali em 2003, 2004, eu falei, vai chegar uma hora que as pessoas só vão querer consumir aquele tailor-made, sabe? Aquilo que é feito para você, aquilo que tem a sua cara, a sua capacidade de customizar, porque primeiro você fica hiper empolgado, né, com aquilo, e aí chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais, e aí você tem aquele, até porque é esse ciclo, né, do marketing, né, e que a moda usa muito bem, né? Eu sempre costumava dizer que é isso, né? Se amarelo foi tendência numa estação, obrigatoriamente na outra ela vai ser verde, né? Porque não tem como. Você precisa revender fio, precisa revender fibra, você precisa revender tecido, você precisa revender tudo, né? Então você também precisa revender a saia, né? Que se era curta precisa ser longa, né? Porque você precisa fazer com que as pessoas sigam nesse consumo, né? Então eu queria, né? Se a gente conseguisse, né? Traçar aí, né? Um pensamento costurasse essa história toda, que também como isso, né? Como que de alguma maneira, né? Isso se torna cíclico, né? E como é que isso vai mudando e como é que isso se complementa, de que maneira que a gente pode, talvez não prever o futuro, mas imaginar assim que as coisas possam ser feitas, né? Puxando assim uma sardinha para o nosso lado, né? De que é tão importante as manualidades, né? Que a gente não quer ser substituído por máquinas, né? Que é um pouco apavorante. Eu acho que esse ponto de corte tecnológico ele meio que já aconteceu, né? Eu acho que ele veio agora com o IA, né? As pessoas olharam e falaram, bom, né? Esse aqui é um ponto máximo onde a gente pode deixar a tecnologia agir pela gente, né? Tipo, isso já acontece, já fazem uns 10 anos assim que o design ele vem pasteurizando os seus processos. Então, tudo vai ficando mais plástico, isso vai ficando mais sem toque, adesivo, todos os acabamentos vão ficando assim. Há uns 5, 6 anos atrás, a arquitetura, por exemplo, começou com design industrial, começou com tijolo aparente, então começou a ir para esse lado. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial ela é o V0 ainda, né? Vamos dizer que ela é o V1. Então, ela erra no número de dedos ainda, não consegue fazer uma letra, mas ela vai conseguir fazer, né? E eu acho que tem um processo assim que é a gente entender ela como ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Então, um exemplo, né? Eu tenho um grande trabalho para fazer os vídeos, né? Os meus vídeos pintando, para editar e para tudo mais. Se você tivesse um IA lindo, maravilhoso, perfeito, que você colocasse lá seus vídeos e falasse, olha, eu quero uma coisa mais lenta, eu quero uma coisa mais assim, mais assado, e ele cortasse o vídeo para você, sugerisse trilhas e tudo mais, pô, aí ele já está indo para um lado legal. Como é o chat GPT para a galera da redação, pô, aquilo ali se tornou poupou o trabalho das pessoas como ferramenta, mas claro, não pode deixar que aquilo, né, se aproprie da gente também, né? Porque a gente que manda, né, na máquina. Então, a ideia do Chora Photoshop é um pouco assim também, né? Tipo assim, a gente é superior àquilo, a gente deve usar aquilo como ferramenta e não deve usar aquilo como substituto. Pô, assim, vai fazer uma campanha e você usa um AI para fazer a substituição de uma ilustração, pô, aí tá perdendo todos os sentimentos, né?
Tipo assim, pô, publicidade, comunicação, não vai se entregar a isso, né, cara? Pode facilitar em alguns processos? Pode. Vai melhorar? Vai. Mas não é um substituto, né? Não é. Eu acho que existem coisas processos que vão duelar sim com a inteligência artificial, né? Uma delas é esse processo do escrever, por exemplo, o processo do editar, até o processo do fotografar, né? Se você bota uma câmera lá com um AI que ela possa se movimentar e fazer fotos diferentes, e, tipo, tira o fotógrafo do lugar. Ah, faz um AI. É que assim, é difícil ter uma máquina imprimindo uma parede, mas já existe. Já existe a máquina lá, que ela vai da esquerda para a direita, você põe o negócio, ela pinta, cospe tinta para todo lado. Então, com o tempo, pode ser que isso venha a substituir, mas ao mesmo tempo tem esse ponto de corte tecnológico, onde o humano, que é a pessoa com poder aquisitivo, ela olha e fala: "Ah, eu não quero uma máquina, eu quero uma pessoa", né? Então, a gente tem esse limite, e eu acho que é assim, Carol, daqui 10 anos que a gente estiver num outro ponto da inteligência artificial, a gente vai ter outros limites. E eu acho que o manual vai ser cada vez mais valorizado, né? O tailor-made, a folha de ouro, o negócio que é feito à mão, o artesanato, vai ser o ouro do ouro, né? E o mais simples vão ser as coisas cuspidas digitalmente, né? Então vai invertendo o processo, né? E acho que tem isso, né, que a gente estava falando no início, né, que é essa sensação, né, de pertencimento, né, de gerar essa conexão íntima, né, que a gente tem, que isso é muito difícil, né, com uma máquina, né? Acho que quando a gente pega, né, a gente pega vários jobs e aí olha, às vezes vem os KVs meio prontos, né, com aquelas ideias que os diretores de arte têm, né? É sem querer, assim, né, falar, porque é horrível. Não, não é horrível. Horrível não é, tem várias coisas que são super bonitas. Mas parece que falta esse lugar também dessa conexão. E eu acho que isso é insubstituível, né? Essa sensação de pertencimento, né? Que só aquilo que é manual nos traz, né? Que essa memória afetiva, ela é muito difícil de ser substituída, né? Eu acho que isso o IA não sei nem como substituiria, né? Porque é quase. É claro, né? Que acho que a gente a gente vai colocar tanta informação, né? Na rede, que em alguma instância, né, se eu quiser aquilo que me lembra a casa da minha avó, já vai ter um banco de dados que vai me entregar, né? Eu acho que a gente está também produzindo esse acervo aí constantemente, né? Mas eu acho que isso é difícil, né? Porque as marcas ainda elas precisam das pessoas naquilo que eu sempre falo, né? Que é esse lugar de quem é você, Felipe, né? O que que você traz e o que que você carrega, quais são os seus símbolos, e quais são as suas narrativas, quais são as suas lutas, as suas questões, né? Que você empresta ali quando você faz um trabalho, né? Quando você faz o trabalho, assim, parte é aquela entrega, né, da imagem e parte é aquilo que você, enquanto Felipe, carrega, né? E eu acho até que a gente, né, vem trabalhando todos esses anos, todos esses meses, né? E a gente viu, fez muitos trabalhos, né? Graças a Deus, né? E acho que é sempre um misto, né? Eu acho que a pessoa ela quer ali, né, o hype daquela estética que está todo mundo falando, mas ela pode ter aquele hype daquela estética com um monte de gente. Mas ela, na hora que ela decide por você, ou pela uma outra cartazista, ou por um outro letrista, né? Ela quer também emprestado, né? Aqueles símbolos que aquele artista, né, aquela pessoa vai emprestar, né? E aí, aproveitando, né, eu queria que você contasse um pouco, assim, né, como é que são essas parcerias que você faz para as marcas, né? De que maneira que você enxerga, né, a sua contribuição nesse contexto, assim, sabe? Como é que se dão essas colaborações e de que maneira que isso também atravessa, né, o seu trabalho individual, né? Porque eu acho que uma das coisas, né, que a gente sempre conversa, né, na borda, né, eu e você também, é um pouco isso, né, acho que o mais importante na borda é de que maneira que a gente produz projetos comerciais para as marcas, mas que isso sempre esteja, de alguma maneira, fazendo parte, né, de uma escada que está o tempo inteiro contribuindo e botando, né, degraus no trabalho individual de cada um dos artistas, né? E você não está excluído disso. Então, eu queria que você contasse um pouco de que maneira que você
junta isso tudo, né? Junta, tem, inclusive, assim, toda essa sua trajetória, né? Toda essa sua trajetória de professor, né? De pesquisador, e o que você traz do designer, né? Porque eu acho que também tem isso, né? Você consegue fazer entregas muito específicas, assim, muito bem feitas nesse sentido, assim, porque sem diminuir, eu, graças a Deus, trabalho com artistas que eu, né, aprecio e entregam muito bem, mas você tem essa particularidade, né? Você entrega bem ali, você entrega, vai, faz, mas sem perder aquilo que é a sua manualidade, né, e a sua identidade, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é que você faz isso, né, e como é que você enxerga esses trabalhos também nessa sua trajetória. É, não foi um processo curto, né? Foi um processo longo, assim, né? Desde que eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade, 18 anos como designer, eu aprendi a resolver briefings desde o início, né? Então, pô, nascido em São Paulo, trabalhando para agência de publicidade todo esse tempo, entendendo o cliente, lidando com briefing e tal. Quando eu me via artista visual que pudesse contribuir, colaborar com outras marcas, era como se eu conseguisse colocar exatamente a marca no lugar certo daquele meu processo. Claro que, tipo assim, durante um tempo, para eu não sofrer, eu separei o meu portfólio comercial do meu portfólio autoral. Então eu peguei e falei assim: olha, o que é meu, ninguém vai chegar atravessando. E o que não é meu, que é a identidade visual dos outros clientes, eu vou atender como um designer, só que daquela maneira analógica. Então, pô, o Ateliê Sim Logo acabou sendo uma das primeiras equipes no Brasil onde ia lá numa agência, falava: o que que vocês querem pintar? Ah, a gente quer pintar a fachada, o chão, a janela, não sei o que lá, só que com essa identidade visual aqui. A gente ia e fazia com a identidade visual do cliente. Isso me ensinou muito a saber o quanto eu poderia entrar com marcas dentro do meu trabalho autoral. Então, eu fiquei durante muitos anos, quase uma década, trabalhando com o Ateliê Sim Logo, com identidade de outras pessoas e colocando meu estilo autoral um pouquinho de lado, porque eu sabia que um dia um cliente ia chegar para mim e ia falar: Grimaldi, aquele seu estilo autoral lá, eu quero ele. E isso aconteceu, né, culminou com o interesse da arte popular. Quando as marcas começaram a se interessar pela gráfica popular, pelo vernacular, pelo design vernacular, eu tava prontinho lá. Tava, tipo, 20 anos de trabalho nas costas, pronto, paulista, tipo, que resolve o trabalho, que entrega, que faz as coisas. Então, pô, na hora que caiu essa oportunidade no meu colo, não é que aconteceu do dia para noite, não, foram 20 anos de construção para, nesse momento que caísse no meu colo, eu tivesse prontinho. Então, quando a gente se encontrou no ano passado para fazer as coisas do Black Friday e tal, e se juntar, cara, aquilo assim juntou com as coisas que eu precisava, né? Então, eu nunca tinha atendido publicidade tanto como no início da minha carreira. E aí, na hora que as coisas começaram a vir, eu comecei a entender que o meu trabalho, ele habita alguns lugares, né? E alguns lugares não são para mim, alguns lugares são para outros artistas, e eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje em dia eu consigo fazer trabalhos comerciais com identidade de outras pessoas, mais raro, e usar o meu estilo autoral, né, para colaborar com outras marcas. Então as marcas olham, falam, pô, é legal o estilo popular dele, ele consegue comunicar, provavelmente ele vai combinar. E tem uma coisa que é bem louca, que é assim, as redes sociais, elas trouxeram junto com a pessoa, a manualidade, trouxeram a validação daquela persona sobre sua coisa. Então, se eu faço uma propaganda hoje em dia, eu não sou só eu fazendo a propaganda manualmente para aquela pessoa. Não, é a minha pessoa validando aquele produto ou validando aquele serviço. Então, pô, para as pessoas que me seguem, que curtem o meu trabalho, é gigantesco. Para a marca, é gigantesco. Para mim, é uma construção de que cada vez mais eu vou estar num lugar mais é, privilegiado, né? Então, é um pouco isso. Assim, é muito difícil porque, às vezes, as marcas grandes tendem a querer o braço inteiro quando você tem só uma mãozinha para dar. E aí, às vezes, você se coloca num lugar onde te exploram um pouco, às vezes usam o teu estilo de uma maneira errada. Essa é a grande dor do artista, é isso, né? Colocar o seu estilo autoral, construído com tanto carinho no colo de uma marca, e a marca pega e faz o que quer com aquilo, entendeu? Você se sente um pouco assim, né?
Mas eu acho que existem caminhos para colaborar, ainda mais com a internet agora, né, cara? Você consegue fazer coisas pontuais. Tipo, quantas vezes a gente já mudou briefing em reuniões? Que a gente recebeu uma ideia, a gente mudou para uma outra ideia. Então, acho que cabe ao artista também se enxergar, né, onde se pode colocar, né? É, total. Eu sempre digo isso, assim, acho que antes de começar a se vender, ele precisa olhar para dentro, né, e entender também. E eu acho que é entender dois lugares, né, ali as suas fraquezas e as suas potências, né? É quase entender o que é inegociável, né? E aí, beleza, daqui eu não vou. E também entender aquilo que é a maior potência de venda, né? Porque às vezes o artista ele se desvaloriza e deixa de ganhar naquilo que é o mais óbvio, né? Que é tipo, porra, isso a marca não está comprando, não é a sua flor bonita, né? É só aquele discurso que você fez 5 minutos ali e aquilo tem um valor gigantesco e às vezes o artista desvaloriza, né, um pouco isso. E aí eu queria, né, já encaminhando aqui para o final, naquele momento, né, Augusto Cury, conselho você acha que você daria, né, para artistas que têm receio a se associar com as marcas, né? Mas veem isso uma oportunidade de expandir, né, expandir tanto em visibilidade, né, quanto financeiramente, né? Porque, obviamente, a gente sabe que as marcas hoje representam, né, um tamanho gigantesco desse mecenato artístico, né? Então, de que maneira, né, que elas você aconselharia os artistas a fazerem isso de maneira saudável? Internet nunca é saudável, né? Mas assim, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o dinheiro da publicidade, ele era para filmes, para revista, para editoriais. Hoje em dia, 80% do dinheiro da publicidade vai para a internet, né? E há 10 anos atrás, existiam só marcas grandes faziam campanhas com artistas. Hoje em dia, a marca do teu amigo de roupa precisa de um artista. Então, assim, eu acho que assim, colaborar com marcas eu acho que é uma necessidade do artista. Pô, você fazer uma camiseta com alguém, um boneco com alguém, você tipo é um ponto muito positivo quando você vê um artista sabendo colaborar com uma marca. Pô, é um negócio que não é fácil fazer, porque são valores, né, cara, construídos. A marca demorou 15 anos para chegar lá, você demorou 15 anos para chegar lá, e vocês têm que chegar num consenso e tudo mais. Mas, tipo, as oportunidades hoje em dia para os artistas na internet com a colaboração de marcas, ela é maior do que todo o tempo que eu já fui artista, né? E inclusive de amigos meus que são artistas há mais tempo que eu. Esse é o momento onde as marcas estão respeitando mais os artistas nas construções dos conteúdos, né? No conteúdo, não estou falando que você precisa fazer uma dancinha, não. O conteúdo pode ser um mural, pode ser você pintando um mural. Tipo assim, em que parte da história da arte urbana, do conteúdo, da internet, as marcas pagavam pessoas para pintar um mural e aquilo ser um conteúdo. Isso não existe, né? Acho que não tinha há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás ia ser um filme de uma marca grande de tênis com 5 artistas pintando, 3 segundos cada um e tchau. Agora a galera dá voz pro artista. Por quê? Porque o seguidor vai chegar lá no perfil do artista e o artista vai construir o seu negócio. Então, é um momento de respeito maior os processos artísticos. Eu acho que, né, isso é um conselho, né? O meu conselho é perceber qual parte do teu processo combina com a colaboração de marcas. Você faz estampa, você gosta de fazer murais, você gosta de produzir conteúdo de internet. Você precisa encontrar um meio de colaboração. Porque se você é um artista de muitos anos, de 30 anos de carreira, você não vai querer que um banco é, faça uma propaganda com você falando. Mas para você pintar um mural dentro de um banco já é um pouco diferente, né? Então você tem que encontrar a maneira como você colabora, né? Tipo, a gente recebe aí direto um monte de ideias, né? Algumas cabem, algumas não cabem, e outras a gente tenta adaptar. Eu acho que é isso. E a outra coisa é assim, a internet é uma ferramenta cruel, né? Mas ela é uma ferramenta gratuita, né? Para você antigamente ter alguém falando sobre você, você tinha que comprar uma página numa revista Zup ou pagar 50 mil reais para sua agência fazer uma propaganda na super interessante. E a pessoa olhar uma vez e entrar lá no seu site. Hoje em dia, a ferramenta internet, criação de perfil, de portfólio, ela é gratuita. Seja no Instagram, seja no Behance, seja onde você quiser fazer seu portfólio.
Com um clique, a pessoa vê todos os serviços que você faz, vê uma variedade de trabalhos, vê vídeos, vê você falando. E isso, hoje em dia, não é que, é seu portfólio, não. Isso compõe o trabalho do artista. Se o cara tem a pessoa, a mina tem um trabalho legal, olha a quantidade de artistas novos, da nova geração, que tem 20 e poucos anos, que consegue uma representação brilhante na internet do seu trabalho. Né? Outro dia a gente estava falando, eu falei, Carol, da onde surgiu tanto artista novo que pinta tão bem? Você falou, eles sempre estavam aí, foi só a internet que mostrou eles pra gente. E é exatamente isso. Os caras encontraram uma ferramenta gratuita para fazer um portfólio, para se mostrar, para se vender, e o preço da rede social é você mesmo, né? Então é o seu tempo. Então quem dedica mais tempo à internet tem um melhor resultado, né? É triste dizer isso, mas é verdade. Então, eu tenho exemplos de amigos com 30 anos de carreira que não se adaptaram à internet e pararam no tempo. Pararam no tempo. As pessoas pararam de consumir o trabalho deles. Se você pergunta para um novo artista quem é o fulano, ele não sabe quem é. Então é isso, assim, a gente tem que andar do mesmo jeito que veio a internet, veio a rede social, veio a foto digital, veio o celular. Eu acho que o artista tem que ir tocando junto, né? Porque senão vai acabar ficando um artista de tela, de galeria, que, né, visitável no ateliê e tal, que também é um estilo muito legal, mas eu acho que é um estilo menos, como se diz, que ganha menos dinheiro, né? A longo tempo, ao longo prazo, né? Assim, pô, apostar na carreira tradicional de artista de galeria, como é antigamente, vai demorar 50 anos da sua vida. Tipo, você tem 50 anos da sua vida, você tem como lutar 50 anos para lá depois de 50 anos você talvez ser valorizado, então talvez o outro caminho seja mais fácil, né? Construir um portfólio legal, as pessoas verem você, comprarem você, gostarem de você. Tipo assim, quem compra minha obra hoje em dia são as pessoas que gostam de mim. Né? Não é aquela letrinha colorida bonita, não. As pessoas gostam do meu trabalho, então elas vão lá e compram por causa disso. Maravilha, é isso mesmo. Não, e é muito louco, né? Porque às vezes os artistas eles ficam nessa luta, né, por esse mercado tradicional, né, e se esquecem, né, de que isso, né, que o mercado né, das agências e das marcas tem um dinheiro que é muito mais infinito, né, e muito maior. É claro, a não sei que você, né, não estamos falando de uma, sei lá, de uma Beatriz Milhazes, né, mas se a gente está falando, né, de alguém que está ali no início de carreira da arte contemporânea, né? E isso é tão cíclico, né? Que eu acho que e realmente, né? Cada dia a gente vê, né? Movimentos mais cíclicos e esses ciclos cada vez menores substituindo esses artistas, né? Isso acontece, eu acho que em todos os lugares, em todas as profissões, em todos os trabalhos, né? Acho que quanto mais rápido você ganha, né? Melhor também você vai construir. Infelizmente, a gente está aqui, ó, chegando ao fim. Felipe, foi incrível gravar esse episódio. Foi muito bom, porque a gente nunca tinha conversado sobre essa história aí do letrismo, né? E acho que também todos os podcasts que eu já tinha escutado você participar ficavam também muito pautados no seu trabalho ali na internet, né? Então, eu acho que para a gente foi muito bom poder gravar isso até como um registro, né, histórico mesmo, né? De como que funciona, né, para que as pessoas possam aprender e que a gente possa pautar novas discussões e novos diálogos acerca desse tema, né, das letras que são tão populares, mas que as pessoas não têm um conhecimento, estão ali um pouco nadando no raso, né? E acho que pode ser um convite, né, às pessoas se aprofundarem, né, nessa estética, porque, né, faz a gente tudo isso que você contou, né, dessa, né, de como é que chegam as letras, né, como é que isso migra, como é que isso funciona, como é que isso se dá em diferentes regiões, é um convite a você querer conhecer mais e artistas até que não trabalham as letras, mas poderem entender, né, isso a partir de outras pesquisas históricas, assim. Então, eu queria te agradecer por esse podcast, né? É um prazer ter você aqui, trabalhar com você, muito bom, grandes contribuições. Muito obrigada, né, por disseminar esse conteúdo tão importante. Agradecer a Mari, né, que faz o roteiro e a produção desse podcast. Agradecer ao Nathaniel, que faz o design das nossas redes e desse podcast. Agradecer ao Léo, que é quem agora faz a nossa edição. Espero que eu não esteja errada. É, e
convidar vocês, né, para que ainda não ouviram os nossos outros episódios do nosso podcast. A gente está na terceira temporada, a gente tem mais duas outras temporadas inteiras, uma primeira temporada que faz um convite a conhecer alguns artistas da borda, onde artistas entrevistam outros artistas, contando das suas trajetórias. A segunda temporada é uma temporada inteira sobre o mercado de arte, onde a gente fala sobre os festivais, carreiras internacionais, direito autoral, enfim, uma série de assuntos, né, que de alguma maneira são satélites no mundo do artista, mas que são tão presentes neles. Eles estão todos disponíveis no Spotify e no YouTube. Queria pedir para vocês, se gostarem, recomendarem aos amigos, darem um salve lá no Spotify. E seguirem a borda em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube. E convidar vocês para ficar ligado nos próximos lançamentos em todos os projetos que acontecem na borda. E te convidar, Felipe, para agradecer aí. E se você quiser dizer mais alguma outra coisa. É. Pessoal, obrigado pelo convite. Muito bom sempre falar de arte, de suas vertentes e como ganhar dinheiro a partir disso. Obrigado, Carol, pelo convite. Valeu, Mary, por tudo aí. Vamos que vamos. Fé na tinta, pessoal. E chora Photoshop.